Você já sentiu que há uma voz interior tentando se comunicar, mas não sabe como ouvi-la? Carl Jung acreditava que dentro de cada um de nós existe um vasto mundo oculto, repleto de segredos e respostas para nossas maiores questões. E se eu te disser que aprender a ouvir sua mente subconsciente pode ser a chave para desbloquear o seu verdadeiro potencial? Neste vídeo, vamos explorar os ensinamentos de Jung e revelar como você pode se conectar com essa parte profunda e misteriosa de si mesmo. Carl Jung, um psiquiatra e psicanalista suíço, acreditava que nossa mente subconsciente é como um baú de tesouros escondido, cheio de informações e insights valiosos que podem nos ajudar a entender melhor a nós mesmos e a nos tornarmos mais completos. Dentro dela, encontram-se nossos pensamentos mais profundos, medos, desejos e memórias, muitos dos quais sequer estamos conscientes. Ao explorar essa parte oculta da nossa mente, podemos entender por que agimos como agimos e curar feridas do passado. Além disso, a mente subconsciente abre novas possibilidades de crescimento pessoal que nunca imaginamos. Jung dividiu a mente inconsciente em duas partes: o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal é composto por tudo o que é específico a um indivíduo e do qual ele não tem consciência ou reprime, como emoções, desejos e memórias ocultas. Jung chamou essa parte de sombra. Já o inconsciente coletivo é uma camada mais profunda que inclui sentimentos, pensamentos e instintos compartilhados por toda a humanidade. Jung acreditava que herdamos certos traços e tendências, conhecidos como arquétipos, que são símbolos e temas universais presentes na história humana, refletidos em mitos, contos de fadas e histórias religiosas. Os ensinamentos de Jung destacam a importância de explorar o subconsciente para alcançar a individuação, que é o processo de se tornar seu verdadeiro eu completo, ao desbloquear o potencial oculto que existe em todos nós. Ele escreveu vários livros influentes, como A Psicologia do Inconsciente, O Homem e seus Símbolos, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, dentre muitos outros. Neste vídeo, falaremos sobre como ouvir sua mente subconsciente para se tornar uma pessoa inteira, baseando-nos na psicologia de Carl Jung. Ouça sua sombra. Carl Jung afirma que o trabalho com a sombra é o caminho do guerreiro do coração. O conceito de sombra, segundo Jung, é um aspecto central de suas teorias sobre a mente inconsciente. A sombra representa essencialmente o lado obscuro de nossa personalidade que mantemos escondido. Ela inclui nossas fraquezas reprimidas, desejos e instintos, aspectos de nós mesmos que podem nos envergonhar ou causar desconforto. A sombra se forma à medida que crescemos e aprendemos quais comportamentos são aceitáveis e quais não são. Imagine, por exemplo, uma criança que é repreendida por ser muito agressiva. Para evitar problemas e ganhar aprovação, essa criança pode reprimir sua assertividade. Esse traço, no entanto, não desaparece. Ele apenas é empurrado para o subterrâneo, para a sombra. Mais tarde, essa assertividade oculta pode se manifestar em comportamentos passivo-agressivos ou em explosões repentinas. Todos têm uma sombra e ela contém traços como raiva, ciúme, ganância, preguiça e egoísmo. Características que negamos porque são vistas como negativas. No entanto, nossa sombra não fica em silêncio. Ela continua tentando se comunicar conosco, exigindo nossa atenção. Precisamos ouvi-la. E o processo de revelar esses aspectos ocultos de nós mesmos é chamado de trabalho com a sombra. O primeiro passo para iniciar esse trabalho é identificar sua própria sombra. Observe com atenção o que o incomoda ou irrita nos outros. Essas reações geralmente indicam partes de você que ainda não foram plenamente reconhecidas. Por exemplo, imagine que no trabalho você sente uma irritação sempre que um colega se gaba de suas conquistas. Ele é tão arrogante, você pensa. Mas então você faz uma pausa e reflete. Existe uma parte de você que também deseja reconhecimento pelas próprias realizações, mas que talvez não esteja sendo expressa? Talvez você minimize suas conquistas para parecer humilde, mas no fundo, também deseja reconhecimento e validação. Esse desejo não expressado pode ser exatamente o que você está projetando no colega. Ao reconhecer isso, você percebe que sua irritação tem menos a ver com o comportamento dele e mais com um aspecto seu que ainda não foi aceito. Para explorar isso mais a fundo, faça uma lista de traços que você não gosta nos outros e
e considere como eles podem se relacionar com você. Esse exercício ajuda a revelar partes ocultas de si mesmo. O próximo passo é reconhecer e aceitar esses traços, observando-os sem julgamento. Reflita sobre como esses traços aparecem na sua vida. Por exemplo, você pode aceitar sua necessidade de reconhecimento e observá-la com compaixão, entendendo que querer validação é algo natural e que isso não faz de você uma pessoa arrogante. Perceba quando você minimiza seus sucessos ou anseia por reconhecimento e trate a si mesmo com gentileza e compreensão. Lembre-se de que todos têm uma sombra. Após reconhecer os traços de sua sombra, aprofunde-se em suas origens e nos impactos que eles causam em sua vida. Entenda como esses traços aparecem em sua vida. Como, por exemplo, quando você se sente desvalorizado no trabalho ou frustrado porque os outros não reconhecem seus esforços. O uso de um diário é uma ferramenta poderosa para essa exploração. Escreva sobre seus traços sombrios. Descreva situações em que eles surgiram e explore os sentimentos associados a eles. Procurar terapia ou aconselhamento pode oferecer orientação e apoio adicionais, ajudando a revelar camadas mais profundas de sua mente inconsciente. A integração é o próximo passo. Isso significa aceitar esses traços e equilibrá-los com seu eu consciente. Abrace o fato de que você é uma mistura de qualidades boas e desafiadoras. Perceba como seus traços sombrios influenciam seu comportamento e procure mudar padrões que não lhe são úteis. Por exemplo, em vez de minimizar seus sucessos ou sentir ressentimento, procure expressar suas conquistas de forma equilibrada e saudável. Compartilhe suas realizações sem se gabar ou buscar validação. Se alcançar algo significativo no trabalho, é aceitável mencioná-lo em reuniões de equipe ou em conversas informais com colegas de maneira direta e humilde. A expressão criativa, seja por meio da arte, da escrita ou de outros meios, também pode ajudar a integrar esses aspectos em sua vida consciente, permitindo que você expresse seu lado sombrio de forma saudável. Ao fazer isso, você aceita a complexidade de sua natureza e cultiva uma relação mais honesta consigo mesmo. Jung acreditava que alcançar a totalidade, um processo que ele chamou de individuação, requer a integração de todas as partes da psique, incluindo a sombra. Esse processo nos conduz a nos tornarmos quem realmente somos, além das máscaras e papéis impostos pela sociedade. Através do trabalho com a sombra, você descobre e integra partes ocultas de si mesmo e vive uma vida mais plena e autêntica. 2. Conheça seus arquétipos. Jung escreveu que os arquétipos são imagens da alma que representam o curso da vida de uma pessoa. Conforme definidos por Carl Jung, os arquétipos são símbolos e temas universais que existem no que ele chamou de inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo é uma parte da mente humana que todos compartilhamos, preenchida com memórias, experiências e símbolos comuns a diferentes culturas ao longo da história. Pense nele como uma vasta biblioteca de experiências humanas, a qual todas as pessoas têm acesso, independentemente de sua origem. Vamos usar como exemplo o arquétipo do herói. O arquétipo do herói é frequentemente encontrado em histórias onde um personagem embarca em uma aventura, enfrenta grandes desafios e, ao final, cresce como pessoa. Um exemplo clássico é a história de Perseu, na mitologia grega. Ele é um jovem herói incumbido da difícil tarefa de derrotar Medusa, um monstro cujo olhar transforma as pessoas em pedra. Essa narrativa incorpora o arquétipo do herói, representando nosso desejo interno de confrontar e superar os próprios medos. Em sua jornada, Perseu recebe a ajuda de outros deuses. Atena lhe dá um escudo brilhante para refletir o olhar de Medusa. Hermes lhe fornece sandálias aladas para voar. E Hades lhe empresta um capacete que o torna invisível. Essas figuras divinas representam o arquétipo do sábio, simbolizando a orientação e o apoio que buscamos ao enfrentar momentos difíceis em nossas vidas. Esses arquétipos nos mitos ajudam-nos a compreender nossas próprias mentes subconscientes, pois refletem experiências e lutas humanas universais. Histórias como a de Perseu e Medusa capturam emoções, medos e desejos profundos que pessoas de todas as culturas podem reconhecer. Outros exemplos de heróis arquetípicos incluem o rei Arthur, que busca o Santo Graal, e Thor, que luta contra gigantes para proteger a humanidade com seu martelo mágico, Mjolnir.
Cada herói percorre uma jornada cheia de desafios que leva ao crescimento pessoal. Da mesma forma, o arquétipo do sábio aparece em personagens como Merlin, da lenda arturiana, e Krishna, da mitologia hindu, oferecendo sabedoria e orientação. Carl Jung identificou 12 arquétipos principais que habitam cada um de nós e que são universalmente encontrados em diferentes culturas e mitos. Esses arquétipos incluem o governante, o criador, o sábio, o inocente, o explorador, o rebelde, o herói, o mago, o bobo, a pessoa comum, o amante e o cuidador. Geralmente, um desses arquétipos se destaca mais em cada pessoa, moldando quem ela é e o que a motiva. Ao reconhecer esses arquétipos, podemos obter uma compreensão mais clara de nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Eles nos ajudam a dar sentido às nossas experiências e a entender como nos conectamos com os outros. Por exemplo, se você se identifica com o arquétipo do herói, pode sentir um forte desejo de enfrentar obstáculos em sua vida, seja ao perseguir um novo emprego ou ao defender aquilo em que acredita. Nos sonhos, os arquétipos podem aparecer como símbolos que transmitem mensagens importantes do nosso subconsciente. Sonhar com uma pessoa idosa sábia, por exemplo, pode indicar que você possui sabedoria interna ou que há orientação disponível durante momentos difíceis e que precisa olhar para dentro para encontrar respostas. Compreender esses arquétipos é crucial, pois eles fornecem insights profundos sobre quem somos e onde nos encaixamos no mundo. Ao explorá-los, podemos identificar padrões em nossas vidas, curar feridas emocionais e crescer como indivíduos. Para Jung, os sonhos são um ponto de partida para a autodescoberta. Ele acreditava que os sonhos não são apenas ocorrências aleatórias, mas mensagens significativas do subconsciente. Jung identificou diversos tipos de sonhos, cada um revelando aspectos diferentes do subconsciente. Primeiro, os sonhos compensatórios equilibram nossos pensamentos e comportamentos conscientes. Se alguém é excessivamente lógico na vida cotidiana, por exemplo, pode sonhar com uma situação em que se emociona intensamente, sinalizando a necessidade de explorar sentimentos reprimidos. Já os sonhos prospectivos olham para o futuro, oferecendo orientação sobre o que está por vir ou sobre desafios que estão se desenvolvendo. Sonhar que está escalando uma montanha pode simbolizar um desafio que a pessoa está prestes a enfrentar, como uma grande mudança ou decisão. Os sonhos arquetípicos contêm símbolos universais, como o herói ou o sábio, representando experiências humanas compartilhadas. Sonhar com um ancião sábio oferecendo conselhos, por exemplo, reflete o arquétipo da sabedoria e da orientação, simbolizando a busca por conhecimento ou direção. Existem também os sonhos da sombra, que revelam aspectos mais sombrios de nós mesmos, traços que reprimimos ou negamos. Ao confrontar esses aspectos, podemos entender melhor quem somos. Alguém que evita a raiva pode sonhar que está confrontando alguém violentamente, revelando uma agressividade reprimida ou medo de conflitos. Os sonhos recorrentes, por outro lado, repetem o mesmo tema ou situação, indicando que ainda não abordamos um problema subjacente em nossas vidas. Sonhar repetidamente com falhar em um exame, por exemplo, pode refletir uma ansiedade persistente ou dúvidas sobre as próprias habilidades. E, finalmente, temos os pesadelos. Embora assustadores, eles indicam medos ou conflitos não resolvidos, instando-nos a enfrentá-los. Um sonho recorrente de ser perseguido por um monstro pode apontar para um medo profundamente enraizado ou trauma que precisa de atenção. Cada tipo de sonho oferece uma visão valiosa sobre diferentes áreas da mente subconsciente. Para acessar o subconsciente por meio dos sonhos, Jung recomendava um processo de documentação, interpretação e amplificação. Manter um diário de sonhos, registrando os detalhes logo ao acordar, é fundamental, pois os sonhos tendem a desaparecer rapidamente da memória. Quanto mais detalhes você registrar, melhor será para uma análise posterior. Focar em símbolos, emoções ou personagens que se destacaram no sonho pode ajudar a revelar padrões ou temas recorrentes, oferecendo insights profundos sobre o subconsciente. O próximo passo é interpretar os símbolos. Segundo Jung, eles representam forças psicológicas profundas e não devem ser tomados de forma literal. Uma cobra, por exemplo, pode simbolizar perigo para uma pessoa e transformação para outra, dependendo das experiências individuais. Depois de identificar os símbolos, Jung sugeria amplificá-los, ou seja,
expandir seu significado conectando-o a mitos, histórias ou memórias pessoais. Dessa forma, a análise dos sonhos se torna uma ferramenta poderosa para a autodescoberta, revelando os conflitos internos, desejos ocultos e temas universais que moldam nossas vidas. Ao repetir essa prática regularmente, você cria um diálogo entre sua mente consciente e inconsciente, promovendo autoconhecimento e crescimento pessoal. Observe as sincronicidades. Em uma de suas últimas citações, Jung diz: "A sincronicidade é uma realidade sempre presente para aqueles que têm olhos para ver." Você já foi ligar para alguém e no momento em que pegou o telefone, essa pessoa ligou para você? Ou talvez tenha sonhado com algo especial que, poucos dias depois, se concretizou? Jung chamou esses momentos de sincronicidade, coincidências significativas que não têm uma causa direta, mas que parecem importantes. De acordo com Jung, esses eventos nos mostram o que está acontecendo nas profundezas de nossas mentes. Por exemplo, se você encontra um amigo de infância que não via há anos e, de repente, se lembra de uma discussão antiga, isso pode ser uma forma de sua mente inconsciente tentar empurrá-lo a lidar com sentimentos não resolvidos. Talvez seja a hora de entrar em contato com esse amigo e buscar algum tipo de encerramento. Encontrar um velho amigo também pode destacar uma necessidade de conexão. Se você tem se sentido solitário, esse encontro pode ser um sinal de que sua mente inconsciente está indicando que você deseja relacionamentos mais próximos. Pense em uma época em que se sentiu isolado no trabalho e, em seguida, encontrou um velho colega. Esse encontro pode lembrá-lo da necessidade de amizade, incentivando-o a fazer novos amigos ou a se reconectar com antigos. Esses reencontros também podem trazer sentimentos de nostalgia e reflexão sobre o que está acontecendo em sua vida agora. Por exemplo, reencontrar um colega de faculdade pode lembrá-lo de hobbies ou paixões que você costumava amar, mas que deixou de lado. Isso pode inspirá-lo a revisitar essas atividades, adicionando mais alegria e continuidade à sua vida. Às vezes, ver um velho amigo pode simbolizar crescimento pessoal ou mudança. Sua mente inconsciente pode estar reconhecendo o quanto você evoluiu desde a última vez que viu essa pessoa, mostrando que está pronto para enfrentar novos desafios. As sincronicidades costumam nos lembrar da importância de aceitar e integrar todas as partes de nós mesmos. Por exemplo, se você encontra inesperadamente um professor do ensino médio que foi seu mentor, isso pode despertar memórias dos valores e lições que aprendeu com ele. Refletir sobre essas experiências pode ajudá-lo a reconhecer como elas moldaram sua identidade e crescimento pessoal. Ao reconhecer essas influências e entender seu impacto, você pode integrá-las melhor à sua vida atual, avançando com uma perspectiva mais completa e consciente de si mesmo. Ao integrar essas práticas em sua rotina diária, você pode se tornar mais sintonizado com as coincidências significativas que refletem sua mente inconsciente. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.